terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Eu sou a professora Franciane, vocês já me conhecem. E venho hoje ensinar um pouquinho mais de ciência para vocês. Mas, primeiro, precisamos relembrar os nossos combinados. Infelizmente, a pandemia ainda não acabou. Pessoal, antes de fazer qualquer atividade, seja comer, fazer lição, qualquer atividade, é importante sempre lavar as mãos com água e sabão. Importante, gente, também o uso do álcool gel, tá? Se você precisar sair, gente, utilizar a máscara, tá? A sua máscara. Não pode ser a do colega, não pode ser de alguém da família. Então, é importante que você use a sua máscara. E também, se você precisar sair, é importante manter o distanciamento social. Então, nós não podemos mais abraçar as pessoas, não podemos mais tocar na mão das pessoas, tá? Então, nós temos que manter ali o distanciamento social, ficar longe das pessoas. E muito importante, ficar em casa, gente. Então, em casa, estamos todos protegidos. Para a aula de hoje, lembrar de procurar um local na sua casa que esteja arejado, que esteja iluminado e confortável para você acompanhar as aulas. Vamos separar os materiais necessários? Precisamos, gente, do caderno ou folhas de papel, o seu lápis de escrever, o seu lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador, tá? Aqui, gente, a professora colocou para vocês como o do caderno de vocês deve ficar organizado. Então, na primeira linha, a data. Se você não sabe a data, peça ajuda para um adulto. Pede para ele te informar ali qual que é a data de hoje. Pula uma linha. Quando você pular essa linha, você pode deixar em branco ou você pode fazer algum desenho. Aula número 15, tracinho ciências, gente. Ciências com acento. Observe que tem acento ali no ciências. Pula mais uma linha. Você pode fazer algum desenho ou pode deixar em branco. A professora colocou ali alguns sóizinhos. E você vai escrever o tema da aula de hoje. O tema é animais e os zoológicos. Observe que os zoológicos têm dois O e também tem acento. Então, a professora vai dar um tempinho ali para vocês anotarem o tema da aula de hoje.
Deixaram o caderno de vocês bem caprichado? Antes da gente iniciar a aula, a gente precisa relembrar a aula passada. Na aula passada, eu comentei com vocês, gente, que o ser humano já depende e se relaciona com os animais há muito tempo, tá? Nós já dependemos de animais para o esporte, para o trabalho, lazer, alimentação, para o transporte, né? Usar o cavalo ali para o transporte. Então, essa relação que o ser humano tem com os animais já vem de muito tempo. Temos exemplos, os animais que são usados de criação, tá? Então, eles são criados para alimentação humana, tá? Ou alimentação de outros animais. Exemplos, gente, as pastagens, né, de gado, carne vermelha, carne de boi, as granjas, né, de aves, galinha, produção de ovos e também os tanques de peixes. Então, são animais que são criados ali para venda e comercialização. E também temos os animais que são chamados de animais selvagens, que vivem longe, né, mais longe possível ali do ser humano. Então, como exemplo, o jacaré do Pantanal, né, chamado de caimã, a ave, né, talha-mar, que moram ali no Pantanal. Temos o lobo-guará, né, que o local onde ele mora é o Cerrado. Temos na Mata Atlântica a onça-pintada, a serpente. Observem que esses animais, eles são tanto quanto perigosos para o ser humano, por isso que eles devem ficar lá na Mata Atlântica. Observem bem esses animais, e nós vamos depois fazer uma atividade sobre esses animais. Como exemplo também, os pinguins que vivem na região da Antártica. Temos o urso polar, que vive no Ártico, né, regiões mais frias. Então, existem animais, né, que vivem em locais distantes do ser humano. Esses animais, gente, são chamados de animais silvestres, porque eles não são, né, acostumados ali com o ser humano. Além disso, os animais silvestres,
eles podem apresentar um comportamento agressivo, né, enquanto contato com o ser humano. Aqui alguns exemplos. Nós temos o papagaio, que é um animal silvestre. Algumas pessoas têm o papagaio em casa, tá, gente? Como um animal doméstico, mas ele é um animal silvestre. O sagui, que é um macaquinho. O tamanduá, né? Então, e outros exemplos ali de animais silvestres. Um outro assunto importante que a gente conversou na aula passada foram os ambientes ameaçados. Então, os ambientes onde esses animais silvestres vivem, gente, está ameaçado, tá? Então, devido aí a desmatamento, queimadas, né, o ser humano que está invadindo esses ambientes para construir casas, né, então está desmatando esse local e esses animais silvestres não estão tendo para onde ir. Quando acontece, gente, o desmatamento, quando esses ambientes estão ameaçados, esses animais silvestres ficam ameaçados de extinção. O que significa ameaça de extinção? É aquele animal não existir mais na natureza, tá? Então, no decorrer da nossa aula, em outras aulas também, a gente vai falar de um assunto importante, que cada animal, gente, ele tem uma função na natureza. Por mais que você ache que não, tá? Todo animal tem, né, a sua atividade, alguma coisa importante naquele ambiente, tá? E quando ele é extinto daquele ambiente, quando ele sai daquele ambiente, ele acaba causando um desequilíbrio ali, tá? Então, esses animais ameaçados de extinção acabam dificultando, acabam trazendo problemas ali para todo aquele ambiente. Eu pedi, gente, para vocês fazerem uma pesquisa sobre animais brasileiros ameaçados de extinção. Eu dei alguns exemplos na aula passada para vocês e pedi também para vocês pesquisarem outros animais. Espero que vocês tenham feito, espero que vocês tenham gostado dessa oportunidade de pesquisar esses animais, tá? Agora, pessoal, eu vou trazer um vídeo para vocês muito interessante. O nome desse vídeo é Zoo na Escola, que fala sobre a biodiversidade. Ele vai explicar um pouquinho mais, mas a biodiversidade é essa quantidade enorme de seres vivos que a gente tem na natureza. Espero que vocês gostem do vídeo. Zoo TV. Você já imaginou quantas espécies de árvores existem no mundo? E de animais, então? E todos os organismos minúsculos que estão aqui, agora mesmo, e a gente não consegue enxergar. Passeando pelo Zoológico de São Paulo, é possível ter uma dimensão de tudo isso. E é isso que nós chamamos de biodiversidade. Esse termo, biodiversidade, que pode ser conhecido também como diversidade biológica, foi criado na década de 80. Ele se refere à variedade de espécies de seres vivos existentes no planeta. E aí a gente pode incluir vegetais, animais e, como eu já disse, até os micro-organismos. Não é porque a gente não vê, não conhece que não existe. Existe. Imagine que a diversidade da Terra é resultado de um processo de evolução de pelo menos 3,5 bilhões de anos. Estudos apontam que existam entre 10 e 50 milhões de espécies no mundo todo, mas até hoje os cientistas só conseguiram classificar cerca de 1,5 milhão delas. Imagina o trabalhão que vai dar classificar o que falta, né? O Brasil é considerado um país de megadiversidade, porque 20% das espécies do mundo podem ser encontradas por aqui. Mas falar em biodiversidade também é falar sobre cuidados com a natureza. Conservação é fundamental para toda e qualquer espécie. Para se ter uma ideia, a extinção de uma única espécie, por exemplo, pode gerar o desequilíbrio de todo um ecossistema. Por isso, precisamos sempre estar atentos e pensar em como proteger todas essas espécies. Para que a natureza fique em harmonia, é essencial que a flora, fauna, junto com o solo, água e clima, elementos minerais e orgânicos estejam equilibrados. Afinal, a biodiversidade é o que define a riqueza da Terra. Gostaram do vídeo? Muito interessante, né? Uma frase muito importante que o rapaz falou. Não é porque você não conhece, que você não enxerga, que não existe, né? Então os vírus, as bactérias,
A gente não vê, a gente não enxerga, mas eles existem e eles têm um papel importante na natureza. A partir desse vídeo, gente, vocês conseguiram entender o que é biodiversidade? O que é a biodiversidade? Ele explicou, eu também expliquei, espero que vocês tenham compreendido, que é essa quantidade gigantesca de seres vivos que a gente tem na natureza. E por que é tão importante a gente conhecer a biodiversidade do ambiente? Por que a gente tem que estudar essa biodiversidade? Por que a gente tem que conhecer os animais que frequentam um determinado ambiente? Por que isso é tão importante? E como, gente, nós podemos proteger essa biodiversidade? De que formas que o que a gente, enquanto ser humano, a gente pode fazer para proteger essa biodiversidade? Pessoal, vocês perceberam que este rapaz, ele estava em um ambiente, né? Vocês perceberam isso? Que ambiente é aquele? Ele explicou, ele comentou. Ambiente que é o zoológico. Vocês já ouviram falar em zoológico? É o tema da nossa aula, a gente vai conversar bastante sobre o zoológico. Para quem não conhece, vai ter a oportunidade de conhecer. Para quem já conhece, vai saber um pouquinho mais sobre os zoológicos. Esse zoológico, gente, é o Zoológico de São Paulo. Ele está localizado em uma área de Mata Atlântica e abriga nascentes, como do histórico Riacho do Ipiranga, que forma lagos aonde aves de várias espécies e até migratórias se achegam. São mais de 3.000 animais. Durante o dia, educadores ambientais fazem apresentações didáticas. Então, esse zoológico que eu estou apresentando para vocês é o Zoológico de São Paulo, tá? Ele fica numa área da Mata Atlântica, uma área que é preservada, tá? E nele passam rios. E nesses rios, gente, existem várias aves que moram nesse local e migratórias. Que são migratórias? Elas não vivem fechadas numa jaula, né? Então elas podem voar e viajar para outros locais e acabam retornando ali a este lago, ali naquele local, né? Por vezes para buscar alimento, né? Em questões de reprodução, tá? Durante o dia, gente, existem educadores ambientais, que são pessoas que vão passando ali pelos locais, que a gente passando ali pelos animais e conversando sobre esses animais, falando sobre os seus comportamentos, sua alimentação, né? Fazer uma apresentação ali do zoológico. Outra atividade muito importante que tem nesse zoológico, gente, é o safari, o zoosafari. Vocês são acostumados a ver zoológico onde os animais estão, né? Num determinado recinto, né? Um local onde o animal fica e nós passamos andando por esse ambiente, tá? O zoológico do tipo safari, que é esse que tem em São Paulo, gente, é o contrário, tá? Os animais, eles ficam soltos no ambiente e as pessoas passam com um carro, né? E tem um contato ali com esses animais, tá? A estrutura do parque permite aos visitantes observar cervos, macaco-prego, macaco-aranha, camelo, leão, girafa, hipopótamo, avestruzes e outras aves. Algumas espécies podem ainda ser alimentadas pelo público, com ração vendida no próprio zoosafari. Oportunidade única numa cidade como São Paulo, tá? Então, você, dentro do seu carro, você vai poder observar outros animais. É possível alimentar esses animais, é um assunto que a gente vai conversar no decorrer dessa aula, mas não é com qualquer alimento, tá, gente? São com rações vendidas no próprio safari que a gente pode alimentar esses animais, tá? É uma oportunidade bastante interessante de conhecer esse zoosafari. Outro zoológico histórico que nós temos aqui no Brasil é o de Salvador, tá? O Zoológico de Salvador é considerado um centro de referência na preservação dos animais silvestres, ameaçados de extinção e pertencentes à fauna brasileira. Hoje, o zoo mantém sob seus cuidados 1.400 animais e desses, 88% são brasileiras. Dentre as 134 espécies,
40 delas estão ameaçadas de extinção em seu ambiente natural. Então, o Zoológico de Salvador, gente, tem uma grande quantidade de espécies ameaçadas de extinção, tá? Então, também é um local bem interessante de vocês conhecerem. E aí, a professora ficou aqui falando de zoológico, mas você conheceu já algum zoológico? Você já foi visitar um zoológico? Você sabe qual é a função de um zoológico? Olha que pergunta importante, hein? E em Curitiba? Será que existe zoológico aqui em Curitiba? Escreva ou desenhe o que você sabe sobre o zoológico de Curitiba. Se você já ouviu falar, se você já visitou, faça algum desenho, algum registro sobre isso. E aí, gente? Pensaram? Você já conhece o zoológico? Já ouviram falar? Então, em Curitiba nós temos, sim, o nosso zoológico, tá? Vamos conhecer um pouquinho dele? Gente, lembrando uma coisa importante. Devido à pandemia, o zoológico está fechado, tá? Mas os animais estão ali ainda, tá? É feito alguns estudos, a alimentação dos animais, tudo isso está acontecendo, só não está aberto à visitação. Depois que a pandemia passar, fica o convite para vocês conhecerem. Então, o Zoológico de Curitiba, gente, foi inaugurado no dia 28 de março de 1982. Está localizado no bairro do Alto Boqueirão. Ele é cuidado e administrado pela Prefeitura de Curitiba. E uma coisa importante, gente, a entrada é gratuita, tá? Então, desses zoológicos que a professora falou, de São Paulo, Salvador, muitos zoológicos cobram entrada. Isso não acontece aqui na cidade de Curitiba, tá? Vocês podem ficar à vontade para visitar. Ele está inserido no Parque Iguaçu, localizado às margens do Rio Iguaçu, uma região de mata nativa onde, além das araucárias, existem outras árvores, como abracatinga, ipês, paus de bugre, entre outras. Então, observem, gente, olha a área, né, verde ali, a quantidade de árvores, de plantas que existe ali onde fica o nosso zoológico. Olha que local bonito que ele fica. Nesse espaço são realizados pesquisas, projetos de conservação, de educação ambiental e ainda as pessoas podem se divertir e aprender muito sobre os animais. Então, o zoológico, gente, ele não é mais um local onde a gente só vai para ver os animais. Então, como eu falei para vocês, o nosso zoológico está fechado para visitação. Mas existem outras várias atividades que são feitas no zoológico, tá? Então, são feitos projetos de pesquisas, né? Então, os cientistas utilizam o zoológico para fazer pesquisa, projeto de conservação, né, de ambientes, de projeto de educação ambiental, tá? E entre outras pesquisas que são feitas também, tá? E além de tudo isso, tem também as visitas, que por enquanto está fechado. E aí, gente?
Como eu comentei com vocês, né, o zoológico ele não serve só para visitação. Então, para que serve um zoológico? Qual a função de um zoológico? Os zoológicos, nos dias de hoje, têm uma série de finalidades. Eles tentam mostrar aos visitantes os hábitos e comportamento dos animais. Servem de estudo para os cientistas. Ajudam a proteger espécies ameaçadas, isto é, que estão em risco de extinção na natureza, e ajudam na reprodução desses animais. Então, alguns animais que estão em risco de extinção são recolhidos para o zoológico e ali eles vão passar por um processo de adaptação e também de reprodução. Então, quando esses animais têm filhotinhos, esses filhotinhos podem estar retornando ao ambiente, à natureza onde eles viviam, tá? O animal, gente, quando ele é recolhido para o zoológico e ele passa muito tempo no zoológico, ele dificilmente vai conseguir viver novamente na natureza sozinho, tá? Então, por isso que ele vai ter que ficar ali. Mas os filhotes dele podem passar por um processo de adaptação e estarem retornando ali para a natureza. Então, existem alguns animais, gente, onde tem poucas espécies na natureza e a gente só consegue observá-los, infelizmente, em zoológicos. Observem ali, gente, a imagem, é o zoológico de Curitiba, uma foto um pouco antiga, tá? Porque ali tem duas girafas. Infelizmente, no nosso zoológico, nós só temos uma girafa, tá? O nome dela é Pandinha. Quem tiver a oportunidade de, pós-pandemia, ir conhecê-la. É muito importante falar da Pandinha, gente, porque a Pandinha, ela é a girafa mais velha do Brasil, tá? E ela é a quarta mais velha do mundo. Sabe quantos anos a Pandinha tem? Ela tem 32 anos. Ela completou 32 anos esse ano. E ela, gente, em ambiente natural, as girafas, elas vivem no máximo 15 anos, tá? Ela só está vivendo o dobro, né, da idade, ela só chegou aos 32 anos porque ela está vivendo ali num recinto, num zoológico. Ah, então, e ela, gente, ela nasceu nesse zoológico. Os pais dela já eram do zoológico, tiveram ela e ela vive, né, desde o momento que ela nasceu, ela vive ali no recinto das girafas. Agora, gente, eu trouxe um vídeo para vocês da Cláudia, tá? A Cláudia, ela trabalha, né, no Zoológico de Curitiba e ela trabalha no setor de educação ambiental. E ela tem algumas dicas, algumas informações bem importantes para passar para vocês. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia, eu sou bióloga e trabalho no Zoológico Municipal de Curitiba. E perguntaram para mim, Cláudia, você poderia explicar aqui para os nossos alunos para que serve um zoológico, de onde vêm os bichos que estão no zoológico? Claro que eu posso explicar bem rapidinho para vocês. Qual é a função de um zoológico hoje na nossa sociedade? Hoje os zoológicos eles deixaram de ser vitrine de bichos e eles são de fato centros de conservação da natureza, de proteção da fauna silvestre, principalmente dos animais da nossa fauna, como o lobo-guará, como o tamanduá-bandeira, como vários outros animais que infelizmente estão ameaçados de extinção pela destruição dos seus ambientes ou habitats naturais, ok? Então vejam só. O zoológico ele tem esse papel de proteger, de conservar, de manter o patrimônio genético dessas espécies. Então já é um papel super importante, não é mesmo? O que mais que a gente pode fazer em um zoológico? O zoológico é muito importante para pesquisas. Grande parte do conhecimento que a gente tem sobre as espécies que vivem na natureza, muitas vezes vem de exemplares que estão em zoológicos. E será que é o zoológico que vai lá na floresta, que vai lá na Amazônia e retira os animais lá da floresta, do ambiente deles, para ter aqui no zoológico? Claro que não. Grande parte dos animais que estão no zoológico, por exemplo, no nosso zoo, no Zoo de Curitiba, de cada 10 bichos que nós temos, 7 desses bichos foram provenientes de apreensões pelo IBAMA, pelo IAT, que é o antigo Instituto Ambiental do Paraná, né, e hoje é Instituto Água e Terra. Então eles foram apreendidos porque eles estavam em situações erradas, situações ruins, então sofrendo maus tratos, colocados em locais que não eram ideais para eles, né, sofrendo mutilações, e aí eles vêm para o zoológico. E grande parte desses bichos não tem condição alguma de voltar para a natureza, porque eles não conseguem mais viver lá,
porque desaprenderam, porque ficaram muito tempo em cativeiro, ou pelo fato de ter a falta de uma asa, não poderem voar, um bico quebrado, né? Então alguma deficiência nesse sentido, tá bom? E aí eles ficam com a gente sob cuidados humanos. Os que têm condições, é feita uma análise pelo grupo técnico, pela nossa equipe de médicos, veterinários, né, e também biólogos, e aí se planeja a soltura desse animal em um local específico para que esse animal tenha condições de sobreviver. Normalmente esse animal é marcado por um rádio colar, por um microchip, para que daí possa se fazer o acompanhamento, tá bom? Vocês podem ver algo desse tipo se vocês procurarem reportagens sobre as onças que sofreram com as queimadas que aconteceram ali na região do Pantanal. Essas onças que sobreviveram, elas estão com radiocolares e os pesquisadores conseguem ver se elas estão bem, se elas estão andando bastante, se estão conseguindo sobreviver no ambiente natural delas, tá bom? Então essa é uma parceria que também zoológicos podem fazer com ONGs e com outras instituições de conservação da natureza, certo? Então olha só, zoológicos são super importantes, não são locais que tiram os bichos da natureza para as pessoas ficarem explorando comercialmente, né? Mas existem zoológicos que são muito bons, mas infelizmente ainda tem zoológicos que são muito ruins, como por exemplo aqueles zoológicos de beira de estrada que existem nos Estados Unidos. Então, zoológicos que exploram os animais, tentando tirar lucro, dinheiro dos animais, também são zoológicos que não devem ser bem-vindos, tá bom? Então, hoje, zoológicos deixam de ser vitrine de bichos, eles sofrem uma mudança de pensamento e só vão se manter aqueles que de fato comprovarem seu trabalho de conservação da natureza. Nós aqui no Zoo de Curitiba temos reprodução de vários animais e muitos deles são recolocados na natureza. Um exemplo que eu posso dar para vocês seria do muriqui, que é o mono carvoeiro, o maior macaco que nós temos no Brasil. Nós somos o único zoológico do Brasil que tem um casal reprodutor dessa espécie, que vive na Mata Atlântica e que está completamente ameaçada de extinção, né? Então está numa situação bastante crítica. Temos reprodução de papagaio de peito roxo, de jacutingas e de vários outros animais que são extremamente importantes para a manutenção, né, a garantia da manutenção das populações que estão na natureza, tá bom? Um grande abraço e espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem a importância dos zoos hoje em nossa sociedade. Tchau, tchau, pessoal! Quanta coisa interessante, né? Dá uma vontade de conhecer. Vamos falar também, gente, sobre algo importante dentro do zoológico, que vocês talvez nunca tenham pensado. A cozinha do zoo. Na cozinha do zoológico são preparados os alimentos que serão entregues aos animais, que podem comer 1 ou 2 vezes por dia. Dependendo da espécie, são usados frutas, verduras, legumes, carne e ração. Então, tem uma série de pessoas, gente, que todo dia de manhã vão separar o alimento desses animais, né? Com muito amor e carinho, eles separam esses alimentos. Dependendo da espécie, gente. Tem espécie que come carne, tem espécie que come ração, tem espécie que come fruta, verdura, tá? Então, tem algumas pessoas que fazem esse processo de separação do alimento desses animais. Os macacos comem banana, maçã, mamão, castanha, iogurte, mel, entre outros alimentos. O babuíno sagrado gosta de comer kiwi. Os hipopótamos, gente, come mais de 40 quilos de comida por dia, entre abóbora, batata doce, escarola, ração e alfafa. Então, para quem achava que macaco só come banana, gente, não, eles comem uma série de outros alimentos, né? O babuíno, por exemplo, gosta bastante do kiwi. Entre outros alimentos, ele também come o kiwi. E ali na imagem eu trouxe, né, o hipopótamo, que todo mundo gosta de ir no zoológico para ver o hipopótamo. Olha a quantidade de comida que o hipopótamo, né, come por dia, gente. Por isso que ele é tão grande assim. Mas e aí? Professora, você falou do zoológico, falou da importância do zoológico, mas como que os animais, gente, foram parar no zoológico? Durante a aula, a gente falou da importância do cuidado com o ambiente, né, dos ambientes ameaçados. Mas será que os
ser humano, ele vai lá e pega o animal que está na floresta, no ambiente dele e leva para o zoológico? Será que é isso que acontece, gente? Não, tá, gente? Isso não acontece mais, tá? Então, os animais, eles não são mais como vitrines para os seres humanos ficarem lá vendo os animais, tá? É uma outra situação bem delicada que acontece que vocês vão entender um pouquinho melhor, tá? Então, como que esses animais conseguem chegar no zoológico? Né? Eles estavam lá no ambiente deles e como que eles foram parar no zoológico? Tráfico de animais silvestres. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, hoje vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso. Um dos maiores comércios ilegais do mundo é o tráfico de animais silvestres. Muitos animais são retirados de seus ambientes naturais e destinados à venda. Os destinos desses animais são colecionadores ou laboratórios de fabricação de medicamentos. Outros são mortos, como a onça-pintada e jacarés, para a retirada de suas peles ou de outras partes do corpo para serem vendidas. Olha que triste, gente, tá? Então, existe alguns seres humanos que retiram esses animais do ambiente, tá? Para vender esses animais. Seja porque algumas pessoas, né, são chamados de colecionadores, eles querem ter esses animais silvestres, tá? Seja para alguns laboratórios, né? Ou seja para serem mortos e usados a pele deles, como é o caso da onça, tá? Então ali, gente, tem uma imagem bem triste de uma grande quantidade de papagaios, tá? Filhotes de papagaios que são, né, usados ali no tráfico de animais silvestres. O tráfico de animais provoca desequilíbrios ambientais e reduz a biodiversidade de um determinado ambiente. Além disso, muitos animais não sobrevivem durante o transporte. Outros não se adaptam à prisão que o homem lhe impõe, causando a morte da maioria dos animais. Então, quando esses animais eles são capturados, gente, do ambiente deles e transportados para a venda, muitos deles morrem, alguns deles se machucam, tá? E alguns órgãos do governo, né, são responsáveis por estar evitando esse tráfico de animais. Então, eles fazem a apreensão desses animais e nem sempre esses animais conseguem voltar ao ambiente que eles estavam. Como eles passaram muito tempo dentro da jaula, né, recebendo o alimento, eles não conseguem retornar aos seus ambientes e se adaptar novamente aos seus ambientes. Quando isso acontece, eles são enviados, então, para os zoológicos, tá? No decorrer dos anos, gente, a ideia é não existir mais esses zoológicos. Mas enquanto existir o tráfico de animais, né, enquanto esses animais ainda estão sendo maltratados, é necessário que existam os zoológicos para poder receber esses animais que participaram ali do tráfico, tá? Existem também, gente, outros animais que vieram, por exemplo, de desmatamento. Então, ocorreu ali, né, no ano de 2020, uma grande quantidade de área desmatada. Esses animais se queimaram, né, passaram, né, o local onde eles viviam acabou sendo, né, queimado, desmatado, então eles ficaram sem ambientes, né, por alguns machucados, né, ou filhotes perderam as suas mães, né, com dificuldade de sobreviver, então eles precisam ser recebidos ali pelos zoológicos e cuidados ali pelos zoológicos. Que cuidados nós temos que ter quando vamos visitar um zoológico? Visitar o zoológico é muito legal. Mas, para que sua visita seja agradável e segura, veja algumas dicas. Lembre que todo resíduo que você produzir dentro do zoo deve ser colocado nas lixeiras corretas. Sem lixo, o zoo é mais bonito. Respeite os limites das grades e telas. Isso significa proteção para você e para os animais. Não alimente os animais. Já existe um grupo de profissionais do zoo que se preocupa com isso. Deixe seus animais de estimação em casa. Venha com roupas e sapatos confortáveis. O zoológico é bem grande.
Aproveite para observar o comportamento dos animais de forma mais natural possível. Para isso, não corra ou grite. Se seguir todas essas dicas, a sua visita será divertida e você aprenderá muitas coisas bacanas para contar aos seus amigos. Então, algumas dicas, gente, do comportamento que a gente tem que ter quando a gente for visitar o zoológico. Então, vamos à nossa atividade, gente. Nós vamos, criar ali um dicionário. O que será isso, hein? De todos os animais apresentados em nossas aulas, você vai escolher e pesquisar 2, conforme as informações abaixo. Então, gente, lembra que durante a aula eu comentei com vocês que vocês tinham que prestar atenção nos animais? Então, de todos os animais que a professora apresentou para vocês, vocês vão escolher 2 ou, se quiser, mais, tá? E vocês vão fazer uma ficha desse animal escolhido. Como que você vai organizar essa ficha? Na primeira linha, o nome do animal. Na segunda linha, o lugar onde ele é encontrado na natureza. Na terceira linha, o que este animal come. Na próxima linha, como é o corpo deste animal, tá, gente? Tem pena, tem pelo, tá? Tem escamas. Então, é isso que vocês vão pesquisar. E, por último, outras curiosidades que você achou interessante falar sobre esse animal, tá? A professora vai dar um tempo para vocês anotarem essas informações da pesquisa. Anotaram? Vai ser uma atividade bastante interessante, hein? Então, gente, a nossa aula chegou ao fim, tá? Então, aprendemos sobre os zoológicos e principalmente sobre o zoológico de Curitiba. Então, Curitiba, enquanto uma cidade educadora, mantém um zoológico, para visita e também principalmente para estudos. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau!